A caridade move o coração. Seria a caridade uma forma de assistencialismo? Seria uma virtude a ser conquistada, celebrada, edificada? Bom, esse é o tema de hoje do Cappuccino Cast. A caridade move o coração. E com grande alegria, eu quero te acolher aqui no Cappuccino Cast. Você que está nos acompanhando, você meu irmão, você minha irmã. E desejo a mais profunda saudação franciscana de paz e bem. E como você bem sabe, eu, Frei David, Frei Franciscano Capuchinho, estou por conduzir este programa, mas nunca sozinho. Sempre muito bem acompanhado. E hoje no Cappuccino Cast nós recebemos uma pessoa de autoridade no assunto. Nós recebemos uma irmã filha da caridade. Irmã Neriusa Franco, seja bem-vinda, paz e bem. Obrigada, Frei David, paz e bem. E com muita alegria estou aqui para falar desse tema, muito vicentino também, que é a caridade, que move o coração, que faz arder, que mexe com o coração. Então, neste programa, estaremos refletindo, partilhando algumas experiências também desta caridade, para entendê-la um pouco, quanto é importante termos este coração movido no nosso ser cristão, nosso ser batizado, nosso ser igreja. Que alegria estar aqui neste momento com você, nesse programa, então, que dá Evangelizar. Dentro da central de podcasts da Rádio Evangelizar, temos esse podcast franciscano, o Cappuccino Cast, mas que reflete um tema não só franciscano, não só vicentino, como a senhora já bem elencou, mas cristão. A caridade é algo que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de entrarmos nas minúcias desse tema, quem é a irmã Neriusa? Se apresente para nós, irmã. Por que filha da caridade e não outra congregação? Foi justamente este coração movido que me levou a hoje estar aqui como filha da caridade. Sou natural de São Mateus do Sul, uma cidade aqui próxima a Curitiba, do interior. E desde muito pequena, minha família era bastante ligada às atividades pastorais, aos movimentos de igreja. E isso foi também me conduzindo para um desejo de uma consagração, de um doar-se a Deus com maior intensidade. Então, desde os meus 7, 8, 9 anos, depois 11, já conheci as Irmãs Filhas da Caridade na minha cidade, e foi justamente o trabalho que elas realizavam junto aos mais vulneráveis, aos doentes, ao trabalho de evangelização, que me moveu a ser também uma filha da caridade. Eu sou filha da caridade desde 1988, então já estou com mais de 30 anos de consagração. Ser filha da caridade, obviamente, é viver o carisma desta caridade. Mas, enquanto a senhora coloca para nós o que é esta caridade enquanto a essência da vossa congregação, eu vou servir um cappuccino para nós. Muito obrigada. Então, Vicente de Paulo, que viveu no século XVII, numa época de muita dificuldade, guerra, pestes, ele sentiu um apelo muito grande no coração para se dedicar ao trabalho daquele povo naquela época. E Vicente, ele entendeu a caridade de uma forma não nova, mas ele leu o Evangelho de uma forma nova. Ele entendeu, principalmente a passagem ali de Mateus 25, onde diz, que vai visitar o preso, o doente, o desesperado, e ali estava Jesus Cristo. Então, esse entendimento fez com que Vicente de Paulo se voltasse para o trabalho da caridade. E caridade é amor.
né? Então, ele mesmo nos dizia que nós somos filhas do amor. E é interessante porque Vicente de Paulo, né, que ele não agiu sozinho, né, ele teve uma companhia, você começou falando sobre isso, de uma mulher, Luísa de Marillac, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parceria na caridade. E ele sempre dizia que não foi Luísa de Marillac, não foi ele, que sonhou, né, que fundou as Filhas da Caridade, mas é uma obra do próprio Deus. Uma obra do próprio Deus que escolhe, que chama Vicente e Luísa para conduzir. Para conduzir. E é interessante, porque nós estamos vivendo um momento de muita graça, né? Este ano, 2023, nós estamos celebrando 400 anos, nós chamamos da gestação ou da concepção das Filhas da Caridade no coração de Luísa de Marillac. Meu Deus, que comemoração diferente! Eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu vinha aqui para esse momento de conversa, Frei David, eu justamente eu pensava isso. Será que outras congregações também têm um momento de concepção? Se fala muito da fundação das congregações religiosas. Mas nós temos essa consciência, que nós fomos concebidas no coração de Luísa, em Pentecostes de 1623. Então, amanhã, 4 de junho, porque aquele ano, Pentecostes era 4 de junho, ela teve, então, essa intuição de que um dia ela estaria com outras jovens nas idas e vindas. Ou seja, as Filhas da Caridade, elas não foram fundadas para estar em um convento, para estar em um lugar onde não se saía ou não se sai, mas é para estarmos nas ruas da cidade, lá onde estão as pessoas. E aqui está o grande diferencial das Filhas da Caridade, né? É estar lá onde estão as pessoas que precisam. Então, a gente não espera que as pessoas venham até nós, é nós que vamos até elas. E a caridade é uma expressão, expressa isso. Ir ao encontro. Isso me remete muito aos leprosos. Isso me remete muito aos pobres do tempo de Francisco de Assis. E nós trabalhamos juntos aqui na paróquia das Mercês, na paróquia Almirante Tamandaré, onde tem Capuchinha e Filha da Caridade, dá uma junção muito bonita. E obviamente que ao reler a história e perceber que temos pobres, os leprosos, podemos dizer que eles foram meios para esses nossos fundadores compreender a vontade de Deus. O pobre, ele também é considerado, vamos usar um pouquinho da teologia, um lugar teológico da manifestação da vontade de Deus? Com certeza. Vicente de Paulo, quando ele sentiu o desejo de ser padre, ele era um padre diocesano. Ele era um padre diocesano. Ele assumiu esta vocação por um interesse um tanto pessoal. Primeiramente, para colaborar com a família. No sentido financeiro mesmo. No século XVII, ser padre era a certeza de ter uma renda, de ter um salário. E essa era a intenção de Vicente de Paulo, né? E depois de muitas idas e vindas, ele percebeu que Deus queria algo mais dele. E tem duas histórias que movem o coração de Vicente de Paulo. Duas histórias. A primeira aconteceu, as duas são de 1617. Em janeiro, ele estava visitando as famílias das terras dos Gondis, uma rica família francesa, da qual ele era o capelão. E nesta visita, ele encontrou um senhor doente, que era tido como a pessoa mais santa da comunidade. E quando ele foi chamado para atender a confissão desta pessoa, desse senhor, ele percebeu uma miséria espiritual extrema. Uma pessoa que estava morrendo com muitas dúvidas no coração,
podemos dizer assim, Uhum. com muitas dúvidas, com muitas dores. Vicente atendeu aquela confissão, aquele senhor, preparou, né, para a morte, para a passagem para Deus, e ele percebeu que ali existia uma miséria muito grande. E ele falou uma palavra assim que é muito dura, ele diz assim: o povo passa fome e se condena. E aí, então, ele percebeu essa necessidade, ele partilhou isso com a Madame de Gondi, que era a dona das terras, e ela pediu para Vicente de Paulo fazer um sermão, né, uma pregação sobre a confissão. E foi assim, teve tanta repercussão esta pregação que Vicente não deu conta mais de atender sozinho as confissões. Teve que chamar outros padres para ajudá-lo. E aí ele percebeu, então, a necessidade da fundação de uma congregação para o trabalho no campo, para a evangelização do campo. E assim surgiu, então, os padres da Congregação da Missão, que esse é o carisma principal. Uhum. Então, foi o encontro com este moribundo, né? Como se falou, lugar teológico, para Vicente de Paulo foi esse lugar. Então, esse primeiro encontro com o pobre. O segundo encontro aconteceu no mesmo ano, no mês de agosto. E é muito interessante essa história, porque ali ele estava se preparando para celebrar uma missa numa comunidade chamada Châtillon-les-Dombes, também no interior da França. E alguém veio avisá-lo que ali por perto tinha uma família toda doente. Não tinha quem prestasse algum serviço, oferecesse um remédio, fizesse uma comida. E ele novamente, então, na hora da pregação, da homilia, ele falou sobre essa situação. E pediu ao povo para que fosse ao encontro dessa família. E foi muito surpreendente, porque ele mesmo fala isso, né? Que era como uma procissão de pessoas que iam e vinham prestar socorro para esta família. Aí Vicente entendeu o outro lado da caridade, que é o serviço corporal. E ele percebeu que não adianta ir todo mundo num dia só levar o que precisa para um doente. É preciso organizar a caridade. E aí surgiu, então, primeiramente um grupo de leigas, chamado as Damas da Caridade, e para prestar o serviço, então, corporal. Então, seria o serviço espiritual, o serviço corporal. E isso, né, aconteceu em 1600, isso, olha, nós estamos em 1617. Em 1623, as Filhas da Caridade não estavam ainda no sonho de Vicente de Paulo. Luísa teve, então, a intuição, né, que nós chamamos, né, a concepção da companhia. E a Companhia das Filhas da Caridade só foi oficializada em 1633. Que aí surgiu, então, a Companhia das Filhas da Caridade, nós chamamos assim, né, companhia, para estar lá onde os pobres estão. E aí somos nós. Né? Então, são 400 anos de idas e vindas. Nós somos a primeira comunidade consagrada, religiosa, que está fora do convento. Então, um pouco essa história, né? Um pouco resumo. Então, quando se fala, foi justamente o encontro com o pobre que moveu o coração de Vicente de Paulo para a caridade. E é muito pertinente nós dizermos que o pobre foi um lugar de encontro, porque para a sociedade o pobre é inútil. Para a sociedade o pobre, ele não dá dinheiro, ele não dá capital. Para uma visão total da sociedade, o pobre ele é marginalizado. Mas é neste pobre que Deus também manifesta a sua vontade. E Vicente, Francisco, Luísa, dentre tantos santos, puderam fazer esse reconhecimento de olhar além do pobre. O que eles viram ali, irmã? Frei David, você fala em marginalização, em pessoas marginalizadas. Nós podemos dizer que tem pessoas que são invisíveis. Ou seja, elas estão em uma situação que ninguém mais as enxerga. Eu acredito que isto
é o grande desafio do nosso mundo de hoje. É trabalhar com os invisíveis. Vicente de Paulo e Luísa de Marilac nos inspiram, e hoje nós temos, né, toda essa realidade que está aí, mas é por aí o caminho, né? Nós, Filhas da Caridade, depois você pode partilhar um pouco mais essa experiência. Em alguns lugares nós trabalhamos com os invisíveis, aqueles que ninguém vê. Nem o poder público, porque as próprias políticas públicas não dão conta de atender a todos. E nós, né, no início nós falamos, eu estou em Almirante Tamandaré, onde estão os freios capuchinhos, hoje estou lá por uma opção de vida, trabalhando com aqueles que ninguém enxerga. São os invisíveis da sociedade. E é essa caridade que moveu o coração de Vicente, de Luísa, de Francisco, e move também o nosso coração. E tantos outros santos e santas também que tiveram, né, essa percepção, né, dessa caridade. Agora, você pergunta o que eles enxergam, né? O que Vicente trouxe para a igreja de novidade? Na época, existiam muitas pessoas, né, que trabalhavam a espiritualidade, né? Nós temos grandes nomes como Francisco de Sales, né? Outros tantos, assim, né, santos que hoje, né, que viveram a espiritualidade. Mas Vicente, ele vai descobrir que este Jesus Cristo, ele é encontrado no pobre. Então, ele dizia assim, virem a medalha. O que significa isso? Eu olho para aquela pessoa que aos olhos do mundo é invisível, que às vezes está ali faminto, né, desvestido, né, com uma roupa toda maltrapilha, enfim, né, a gente pode imaginar, e eu vou virar medalha, porque naquele coração pulsa Jesus Cristo. Por isso que ele encontrou a fundamentação em Mateus 25. Isso, né? Um pouco é isso. Então, quer dizer, para nós, Filhas da Caridade, é uma questão de fé. É uma convicção que quando eu vou ao encontro do pobre, eu vou servir, ali eu sirvo o próprio Jesus Cristo. O mesmo Jesus Cristo que eu contemplo no sacrário, que eu recebo na Eucaristia todos os dias, na Santa Missa ou na celebração, é este Cristo que eu encontro na pessoa do pobre. Vire a medalha. Vire a medalha. É mudança de pensamento, é a tal da metanoia que nós dizemos, uma conversão do coração. Fala um pouquinho mais. Vire a medalha. Então, é uma mudança de olhar. É uma mudança de visão. Né? Então, para nós é diferente. Eu passo ao lado de uma pessoa vulnerável e vou oferecer uma esmola. Isso é muito pouco. O virar a medalha é você ir além. É você olhar aquela pessoa na sua dignidade de filho de Deus. Olhar aquela pessoa como alguém que nele está presente a pessoa de Jesus. E aí é esse que eu vou servir. Então, o meu serviço como filho da caridade, ele é um serviço que vai além do dar. Muitas pessoas podem pensar, não, mas uma enfermeira, ela também serve o doente. Né? Uma professora, ela também ensina matemática, português, lá e tal. Agora, a Filha da Caridade, ela vai além, né? Pela sua própria consagração e pela opção de vida que faz. Muitas pessoas que podem estar nos ouvindo devem pensar assim, poxa vida, mas esse Frei, essa irmã aí, estão falando da teologia da libertação. Ah, isso aí é comunismo, isso aí não dá certo, tal. Uma coisa nós temos que assumir, que um dos erros da teologia da libertação foi colocar no centro o pobre e tirar Jesus Cristo. E o que nós estamos falando é totalmente ao contrário. Junto do pobre está Jesus Cristo. O pobre é um sacramental de Jesus Cristo. A centralidade é Jesus Cristo. E aí, irmã, eu lembro de São Francisco de Assis dizendo para os frades que
quando nós víssemos, quando nós vejamos uma pessoa pobre, miserável, paupérrima, nos recordemos de Maria, que foi super pobre. E nos recordemos de Jesus, que foi mais pobre ainda, porque ele se despojou de toda a sua divindade para assumir a nossa humanidade. Despojou-se do seu poder para estar conosco. Diante dessa centralidade que é o Cristo, que nós estamos aqui frisando, é o Cristo. O que o pobre tem a nos ensinar? São tantos ensinamentos, né? Tantas maravilhas que você contempla, né? É uma maravilha que às vezes pode não ser bem entendida por aqueles que estão nos ouvindo neste momento. O pobre, ele tem um coração que partilha. É muito comum nós percebermos em nossas visitas, quando você oferece uma cesta básica para aquela pessoa que está com uma necessidade extrema naquele momento, ela já pensar no outro. Que alguém na sua vizinhança, ao seu entorno, também precisa. Então, a partilha. Outro ensinamento do pobre também é um coração agradecido. Lá onde nós trabalhamos, em Almirante Tamandaré, é muito bonito. Nós temos uma missão que se chama Comunidades Inseridas em Meios Populares, né? Eu estou lá há 2 meses, né, por uma opção também de fazer uma experiência nessa comunidade, né, uma comunidade que faz esse trabalho. E qual que é a ideia de uma inserção? É você estar morando lá onde estão, ou residindo, onde estão essas pessoas que precisam de nós. Então, nós estamos lá com eles. Então, eles batem muito na nossa porta, vêm conversar, vêm pedir um conselho, buscar uma ajuda, enfim, né? Várias situações. É o nosso dia a dia esse. E as pessoas saem, às vezes, uma coisa muito pequena que você oferece. 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, aquilo que tem ali no momento. E elas saem dizendo, Deus abençoe. Obrigada. Ontem mesmo eu vi uma pessoa saindo da porta da casa, ela foi saindo falando sobre isso, Deus te abençoe, né? Então, a gratidão. Então, eu fico pensando, como pode alguém com tão pouco, né, ter um coração tão grato? Né? Então, isso é divino. Isso é de Deus. Né? Então, esses ensinamentos calam o nosso coração. E Vicente de Paulo, ele dizia isso para as irmãs, os pobres nos evangelizam. Então, nós pensamos que vamos evangelizá-los e a verdade é nós que saímos evangelizados, evangelizadas do encontro com eles. Se não por palavras, por atitudes, por gestos. Os pobres nos evangelizam. Em um dos vários vídeos que a gente vê pela internet afora, tem um tipo que me chama muito a atenção, que é um influenciador, uma influenciadora, que se faz também como um morador de rua, se aproxima de outro morador de rua, ou mesmo está à paisana, tal, depende do vídeo, e sempre essa pessoa, o morador de rua, está comendo. Então, essa pessoa se aproxima do morador de rua, esse influencer, essa pessoa da mídia, e pede um pedaço do pão, pede se tem alguma coisa para ela ajudar, e sempre aquele que pouco tem também ajuda. E depois, no final do vídeo, ele deixa um envelope, ela deixa um envelope com uma quantia de dinheiro para ajudar aquela pessoa. Ou seja, isso que a senhora diz, né? O pouco que tem é partilhado. Por que será que eles conseguem fazer isso tão naturalmente e nós, quando temos muito, não conseguimos? Então, um outro aprendizado que nós recebemos
quando estamos fazendo uma experiência em um meio social mais vulnerável, né? É a questão de não nos tornarmos indiferentes. E a gente percebe, nós podemos, né, acredito que você também pode estar falando sobre isso, né? É a questão, hoje nós estamos vivendo numa sociedade indiferente. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Porque a partir do momento que o meu coração não se move mais com a dor do outro, o que sobra? Então, o tema desse Cappuccino Cast é justamente isso. A caridade move o coração. Agora, eu, como filha de Deus, né, reconheço essa bondade, né, cristãos, cristãs, de repente eu me torno indiferente. O que é isso? Então, eu acredito, assim, que é um momento muito oportuno para nós estarmos também pensando sobre isso. E pedir a Deus a graça, porque aí vem que é uma graça de Deus, não se tornar indiferente. Porque isso vai além do humano, né? Isso vai além daquilo que é muito, sabe? Às vezes, a indiferença, ela vai nos tornando pessoas que não enxergam o outro como pessoa, né? Então, eu vejo isso, acredito que nessa conversa nossa vai aparecendo essa questão, né? Também de contar com a graça de Deus para viver essa caridade. Assim como viveu Vicente, Luísa, Francisco de Assis e tantos outros, né? Então, vamos pedir a Deus a graça, não nos tornarmos indiferentes. E por que nos tornamos indiferentes? Qual é a causa, as causas? Ou isso sempre existiu, está existindo mais agora? Na tua experiência, por que nós nos construímos seres indiferentes? Eu penso que é todo um conjunto de situações. É um conjunto. O Papa Francisco vem nos alertando sobre isso, né, muito fortemente. Não que isso não existia, certamente, mas nesse nosso mundo de hoje, né, a comunicação. Vamos pensar um pouquinho. Os meios, nós estamos aqui utilizando de um meio de comunicação muito importante para a evangelização, né? Muito importante. Chega a milhares de lares, né? A muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, este mesmo meio que ele é um bem, ele pode ser também um mal, né? E levar a pessoa a se fechar dentro dessa indiferença, né? Então, é uma situação que precisamos estar mais atentos, né? Outra questão também que eu percebo é a questão desse corre-corre, né? Nós quase não temos tempo mais de parar para ouvir o outro. Até em família, né? Quais são as famílias que se sentam ao redor da mesa para ouvir e se ouvir também, né? Então, seria bastante difícil colocar uma situação, um motivo, mas eu acredito que é um conjunto de situações que vai nos tornando assim. E aí é preciso, com certeza, nos voltar a estes modelos. E é o principal modelo que é o próprio Jesus, né? Ele é o modelo por excelência de alguém que não for indiferente. Nós abrimos o Evangelho, o que nós temos ali? Muitas histórias, passagens, onde Jesus se coloca na escuta do outro, se coloca próximo. Ele conta histórias. Ele contou a historinha lá, né, do bom samaritano. O que é isso? O que Jesus quis falar para nós com o bom samaritano? Para não sermos indiferentes com aquele que estava caído lá, que foi violentado e tudo mais. Então, aí vem caminhos também para nós voltarmos a ter um coração mais sensível. E um caminho, acredito que seja realmente o Evangelho, né? Aprender com Jesus de novo a sermos pessoas sensíveis, abertas,
prontas para acolher o outro nas suas necessidades, nas suas misérias, que nem sempre a miséria material, mas uma miséria espiritual. A questão da pandemia trouxe uma realidade muito dura da solidão, e que está aí. Então, muitos idosos vivem hoje nas suas casas. A solidão tem aparecido como um sintoma de várias doenças e tudo mais. Então, por aí passa toda essa realidade da qual nós estamos inseridas hoje. Jesus é a revelação do amor de Deus. Jesus é o nome que nós podemos dar a essa salvação, é o Deus que salva. Jesus é o modelo perfeito de ser humano. Nós dizemos, ele agora é o ideal para nós chegarmos, é como a nossa reguinha para nós irmos nos medindo. Bom, Jesus viveu a essência humana. E se nós dizemos que Jesus é amor, que Jesus é misericórdia, que Jesus é caridade, a partir do tema de hoje, a caridade move o coração. Então a caridade é algo que vem conosco, irmã? A caridade é algo que está inato em nós, dado que a senhora acabou de dizer que ser indiferente é não ser humano. Ser indiferente é algo desumano. Então a caridade é algo que já é humano, que vem conosco, que a gente apenas vai perdendo pelo caminho? A caridade, eu acredito que ela faz parte, o amor faz parte da natureza humana. Nós somos criados por amor e pelo amor e tudo mais. Nós vamos aperfeiçoando, vamos aprendendo a viver com mais intensidade essa caridade. Então, muitos talvez não aprenderam o grande valor da caridade, não tiveram acesso a toda essa riqueza, né, todos os ensinamentos, então foram passando pela vida, Outros foram perdendo, quem sabe, os valores de família, porque isso vem uma questão que começa lá na base. Uma criança que é educada na partilha, na caridade e no amor, ela vai ser um adulto também que vai viver isso. Podemos lembrar as nossas famílias. Eu, pessoalmente, tenho isso de casa. A caridade, o amor, a partilha, era uma realidade na minha família. Lá na simplicidade, lá na roça, mas se vivia a partilha, se vivia a solidariedade, se partilhava o que tinha. Então, a gente vai trazendo isso. Isso é uma realidade que vai sendo levada. Então, como viver isso, a gente vai também aperfeiçoando, através de experiências concretas. Se eu nunca tenho uma oportunidade de estar com alguém precisando de mim, eu não vou fazer a experiência de eu estar ao lado dele. Então, a caridade também ela vai sendo cultivada, aperfeiçoada, em nosso coração, em nossa vida, em nossas experiências. Caridade e amor são como sinônimos. São como sinônimos. O amor, o verdadeiro amor, é a entrega pelo outro. Por um outro. Se não tem um outro na história, não tem amor. Acredito eu. Pelo pouco que vou conhecendo dessa caminhada de igreja, de teologia. Se a caridade também se reveste deste amor, se despoja dos próprios interesses para estar aberto ao interesse do outro. Vamos lá. Se a caridade move o coração, ela move para alguém, em direção a alguém, em direção a alguma situação. Portanto, a caridade, o amor é esse despojamento dos meus interesses em direção ao outro. Tá, mas e aí, irmã? Como que nós vamos fazer essa teoria se tornar prática? Que é fácil eu estar falando aqui do pobre. É fácil estar falando aqui... Mas como tornar vivencial isso? Trazer esse amor que está inato do meu coração em direção ao outro. Por que eu vou fazer isso? Então, nós podemos pensar que a própria caridade e esse amor, ela tem
níveis. Não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar de uma experiência que eu ouvi de um sacerdote, estava fazendo retiro, e ele falava sobre essa questão da doação, né, que é muito, muito importante, a questão da solidariedade, que daí tem um outro, né, que faz parte dessa caridade do amor, a questão da solidariedade, né, que também, então, são virtudes, são valores que vai perpassando tudo isso. E ele falava assim, tá, eu sou solidário, eu vou fazer a doação, fazer um propósito, todos os meses doar um valor, entre aspas, cesta básica famosa, fazer uma doação de uma cesta básica. Que bom, fiz um propósito. Só que eu não vou levar essa doação para a pessoa. Eu vou ligar lá para a paróquia e vou dizer, olha, eu tenho uma cesta básica aqui. Alguém pode vir me buscar? Vem buscar a cesta básica? E aquilo me questionou muito, né? Porque isso, né? Essa doação, essa caridade da pessoa que doa é importante? É. Ela está num nível de solidariedade que ela já consegue doar um pouco daquilo que ela tem para o outro. O que a gente espera? Que haja uma passagem, né? Que, tá, no começo até pode realmente ir lá buscar, mas que tal se a gente ajudar essa pessoa a fazer um processo de levar até uma família essa doação, ou fazer uma visita, né? Então, nós, né, fizemos uma opção de vida, fizemos uma escolha, fizemos um voto, porque aí já vem um compromisso muito grande, que nós temos um voto de servir os pobres, né? Então, nós contamos com essa rede de solidariedade para servir. Né? Então, tudo isso é muito importante, porque eu sempre falo isso para as irmãs, né? Para que eu esteja lá, alguém tem que estar em outros campos de serviço, campos de missão. Aí nós trabalhamos com os colaboradores, nós temos os colaboradores lá que fazem a parte administrativa de nossas casas. Eles também são solidários, caridosos, porque eles colaboram. Então, assim, é uma rede. Não sei se eu me fiz explicar, mas acho que um pouco esse caminho por aí. Frederico Zanan, ele é um leigo que depois bebeu na experiência de Vicente de Paulo e fundou as confrarias da Sociedade São Vicente de Paulo, que é um movimento de leigos no mundo inteiro. E ele dizia assim, eu gosto muito desta frase, vamos transformar o mundo em uma grande rede de caridade. Ou seja, vamos nos unir para amenizar a dor do próximo. Isso é muito presente porque as pessoas, na sua grande maioria, fazem essa doação, como a senhora já bem situou, esperando que os religiosos, que os padres, vão em direção a esses irmãos menos favorecidos, marginalizados, que está certo, como a senhora disse, né? Que bom que essa pessoa já chegou num nível de pensar no outro, de doar aquilo que esteja lhe sobrando, tal, ou até ela faz uma compra específica para aquela situação. Mas para chegar também a isso que o padre está fazendo, a isso que a irmã está fazendo, a isso que o frei está fazendo, seria o ideal. O ideal para todos. Todos podem chegar a isso? Podem. Vou contar uma pequena experiência. Eu ouvi de um senhor que nós trabalhamos juntos na formação de leigos vicentinos. E esse é um leigo, ele é um senhor casado, tal, e tem sua família. E ele me contou uma história esses dias que me tocou muito o coração. Ele tem um comércio lá, gosta de carros, e tem umas crianças que chegam lá, ele guarda algumas coisas para vender como reciclado. Tem alguns meninos que vão lá buscar material reciclado. E esses dias ele falou que chegou os 2 meninos lá e pediram se tinha material reciclado. Porque eles queriam vender para que a mãe pudesse comprar ingredientes para fazer um bolo que a irmã estava de aniversário. E ela queria, então, a menina queria um bolo e eles precisavam desse valor. Esse senhor me contou assim contou pela experiência dele. Aí disse que ele pensou, tá, eu vou dar esse reciclado aqui, esse material, eles vão vender, mas eu vou fazer o contrário. Chamou a esposa, foram ao mercado, e ele conhecia a família, porque ele faz o trabalho de visita, ele é vicentino. E compraram os ingredientes todos para este bolo que precisava e se anteciparam. E foram levar, então,
os ingredientes para esta mãe fazer o bolo para a menininha que estava de aniversário. Quando ele chegou lá, os meninos não tinham chegado ainda com o dinheiro da venda do reciclado, que não era muito, porque nós sabemos como funcionam essas coisas. Aí ele colocava a experiência que essa mãe estava na frente da casa, sentada, esperando os filhos trazer o valor, e ela disse, estou aqui aguardando que os meninos foram lá buscar um dinheiro para comprar ingredientes para um bolo, que a minha filha está de aniversário, ela quer muito o bolo. E ele falou que quando ele ofereceu, que eles levaram os ingredientes, ele e a esposa, essa criança ficou tão feliz, e a mãe também, que ele falou assim, olha, valeu o meu dia. E é um gesto tão pequeno, ele foi tão pequeno isso, eu fui no mercado, comprei alguns ingredientes, levei lá, e fiz uma pessoa feliz. Então, o que nós estamos falando passa por isso. Então, esse senhor, que trabalha conosco, com o Vicentino há muitos anos, ele já passou o nível de simplesmente doar. Não, mas eu vou lá e eu levo. Entende? Então, entendendo essa passagem, é diferente. É diferente. Uma coisa é você falar do pobre. A outra é você falar com o pobre. Com certeza. E é uma grande riqueza isso que vocês estão vivendo. Essa história me toca e acredito que muitas pessoas também que ouviram começaram a pensar, poxa vida, uma coisa tão simples, mas que trouxe uma alegria imensa para aquela família. E assim, Padre David, isso é um sinal de esperança, né? Eu tenho, assim, muitos contatos, conheço muitas pessoas, né? Isso é muito meu, né? Você me conhece um pouco, então... e tem muitos exemplos bonitos, né? Ali na paróquia das Mercês, né? Trabalhei e fui presença ali, estive com a comunidade 10 anos. Então, ali mesmo, quantas pessoas fazem essa experiência? Nem vamos citar os nomes aqui, que eu acho que não seria muito prudente, mas, assim, pessoas que a gente conhece e que são pessoas que vão além, né? Que vão ao encontro, que colaboram, né? Então, acredito que existe na igreja, na sociedade, esse sinal de esperança, né? Isso também me move o coração. Tanto que, lembrando, quando você colocou o tema, a caridade move o coração, eu quase troquei o coração. Por quê? Por outra palavra. Qual palavra? A caridade move as entranhas. Meu Deus, que lindo. Porque ela move tudo, né? Não é assim, o coração, nós sabemos que é o órgão central, que tem todo um simbolismo cristão, bíblico, né? Isso. Mas assim, quando a gente fala que move as entranhas, porque os salmos falam disso. Então, o Cappuccino Cast vai, né? É o nome, trouxe esse tema hoje, a caridade move o coração. Mas a nossa conversa, ela vai além. Vai além. Fala que a caridade move as entranhas. É todo ser que é movido por essa caridade. E vamos continuar movendo essas entranhas, fazendo uma pergunta que eu acredito que vai ser muito providencial, principalmente com a sua pessoa. Eu sempre ouvi uma frase que me dá medo. Deus nos vê como os pobres nos veem. Meu Deus, quantas vezes eu olhei com desprezo, com preconceito, condenando, falando, meu Deus, que Deus está vendo do Frei David, do David? Deus me vê como o pobre me vê. E em cima disso, irmã, como que o pobre nos vê? Você que está lá, junto com esses irmãos, esses pobres mesmo, materiais, marginalizados, como que eles nos veem, como que vem a igreja, como que vem essa sociedade, o que eles esperam de nós? Não sei se a senhora consegue responder. Desafiadora. E vou responder com a palavra de São Vicente. Vicente de Paulo, ele tinha essa consciência. Porque aí vem um outro conceito, uma outra questão também, que é a questão de justiça. Ou seja,
qual que seria o justo? Que todos tivessem o que precisa para viver. Uma casa digna, comida na mesa, educação, saúde. Não seria isso? Eu acredito que o reino de Deus é isso. O reino é isso. É o justo. Quer dizer, que todos tivessem. E isso não é real. Então, o que nós estamos falando é fruto da injustiça, né? Porque enquanto uns têm muito, outros não têm nada. Isso não é projeto de Deus. Isso é o homem, né? Que foi construindo esta realidade também por várias situações, né? Então, a pergunta é bem complexa. O que São Vicente falava para as irmãs? Somente o amor, só pelo amor, os pobres perdoarão o pão que lhe dão. Ou seja, aquele pão que eu... É complexa a frase de São Vicente. Assim, foi complexo a pergunta. Então, o pão, aquele pão que eu estou dando para aquele pobre, ele, material, né? Ele poderia, pela justiça, ter esse pão. Então, agora o meu amor, na vida dele, vai fazer essa diferença. É o amor. É a forma com que eu faço, desempenho essa missão, com que eu atendo essa família, que eu acolho. Né? Você falava de respeito, de não ter preconceito, porque é uma realidade. Na nossa missão lá, nós vamos visitar famílias que você sabe que estão naquela situação por muitas vezes questões de droga, envolvimento com situações não tão benéficas para a vida, e assim podemos dizer. Mas o que você vai fazer naquele momento? Você vai olhar o amor, aquela criança que está ali, aquele idoso, aquela situação, entende? Então, assim, você vai além das aparências, né? Você não vai ficar preocupado se é por isso ou por aquilo que naquela situação. Não. O importante naquele momento é o serviço, é o servir, é você oferecer a mínima de condição ali de vida. Entende? Então, assim, isso é bem... É você se preparar para ir a esse encontro, tirando tudo aquilo que pode ter julgamentos, preconceitos e tudo mais. Então, somente o amor nos faz fazer isso. Somente virando a medalha, por conta de que, por várias vezes, a gente reflete com a psicologia, com as ciências, de que os vícios nada mais são do que maneiras de você superar uma dor, ou um trauma, ou fugir de alguma pressão social, assim por diante. E a gente diz muito, né? De que esses irmãos estão na droga, estão na bebida, Bem como a pessoa que está lá no farol pedindo um dinheirinho. Algumas delas dizem, não, é para eu tomar a minha pinguinha. Mas muitas vezes essa pinguinha é para ser isso que a gente estava falando. De ser esse consolo na solidão, de ser esse remediar a situação, né? Mas nós não vemos além. Não vemos além. Quantos que estão passando na rua e tomar a pinga vai ser o esquentar-se? Quantos que estão na rua por conta de erros de outros? Só que para fazer essa virada de medalha, para a gente poder olhar com os olhos de Francisco, com os olhos de Vicente, de Luísa, com os olhos de Cristo, nos custa muito. E aí vem uma palavrinha que está na moda. Meritocracia. Não, mas não aproveitaram as oportunidades. Não, porque isso, porque... Irmã, como trabalhar isso? Como trabalhar a meritocracia? Frei David, acredito que com pequenos sinais. E aí vem a questão do testemunho. Né? Você falava da questão de que a gente pode conversar aqui um dia inteiro sobre esse assunto. Ele vai ficar, então, na conversa, né? Na informação. Agora, quando você passa a viver essa experiência, a fazer essa experiência, a correr o risco,
Porque vem uma outra questão. Viver essa caridade com autenticidade, de verdade, segundo o Evangelho, você corre vários riscos. Né? O risco de ser também deixado de lado, de ser visto, como você falou anteriormente ali, como, entre aspas, comunista. Uhum. Né? Então, assim, o trabalho para vencer isso tudo é por atitudes mesmo, por pequenas atitudes. Né? Atitudes que partem do coração. Atitudes que são pequenos sinais, mas que fazem a diferença. Aí você vai, então, transformando, né? Tendo essa mudança de olhar. Sempre, quando eu estava na casa dos meus avós, nas férias, e batia na campainha alguma pessoa, tal lá, né? Daí a avó falava, vó, vamos lá, vamos preparar aqui um pratinho de refeição, e daí você leva lá. E uma vez ou outra eu perguntei por quê. E a avó disse assim, porque vai que é Jesus. Vai que é Jesus. Bonito, bonito. Mas isso me leva a pensar, poxa, mas eu preciso entender que ele é meu irmão. Que ela é minha irmã, que é um filho amado de Deus, como eu. Então, realmente é olhar, é ajudar sem olhar a quem. É mais ou menos nessa linha, irmã? Isso, passa por aí mesmo. Você vai fazer, então, a tua missão, o teu serviço, você vai ajudar, independente. Né? Mesma questão também religiosa, né? Aqueles que nós servimos lá em Almirante Tamandaré, muitos deles, eles não são católicos, né? Nós não olhamos isso. Nós não ficamos perguntando a qual igreja que você vai, você participa da igreja, você vai na comunidade, né? Não, essa pergunta não se faz. Né? Claro que uma conversa longa, você vai conhecendo a pessoa, você vai também ajudando ela a ter esse sentido de fé, de pertença a uma comunidade e tal. Isso é um processo. Mas, nesse momento da ajuda, isso não entra em questão. Entende? Isso, para nós, né, não importa. Né? É para servir a todos. Né? Então, acho que passa por isso mesmo. Dei o exemplo da religião agora porque é muito pertinente, né? Sim, sim, sim. Então, é uma acolhida para todos. E a gente começa pelo assistencialismo mesmo? Começa. Porque assim, se você vai pensar numa pessoa que chega e pede para você um pão, que ela está com muita fome, você vai começar, então, dando essa assistência para ela, para que ela deixe, então, de ter naquele momento a fome, né? E começa por ali. Eu acredito que um caminho normal, é muito normal, né? E é o comum começar. Porque, assim, quando a pessoa chega a pedir alguma coisa para você, é porque ela está precisando de verdade. Uhum. Eu entendi uma experiência, assim, nós passamos agora, recente, e ainda estamos vivendo a campanha da Fraternidade 2023, que teve o tema... Dai-nos nós mesmos de comer, né? A fome. E lendo o texto base, né, e todo o material da campanha, eu estava ainda, na época, morando aqui em Curitiba. Certo. E aí eu estudei o texto base. E ali falava sobre a questão da insegurança alimentar, né? Então, os níveis de insegurança alimentar, que é muito interessante você conhecer isso. Tem a questão do mapa do Brasil, né? Por exemplo, nós aqui no Sul temos 10% de pessoas que passam fome. Sabemos que o Norte tem 25%, o Nordeste 15%, assim, né? Mais ou menos nessa porcentagem. Então, interessante nós nos aprofundarmos nisso. Tá, sobre a insegurança alimentar, os níveis, né? Então, aquela família que de vez em quando não tem o que comer, é um nível. Aí tem aquela pessoa que deixa de comer para que o filho coma, é um outro nível. E aquele que daí não vai ter comida em nenhum momento. Então, são os níveis de insegurança alimentar, segundo os estudos. Isso ficou para mim na teoria. Eu li isso no texto base. Visitando uma família esses dias, né? Conversando, é uma família que nós prestamos assistência, estamos acompanhando.
A senhora lá tem um irmão e ela falou assim, ele não quis comer e falou para mim, não, eu não vou comer porque eu vou deixar para as crianças. Esse irmão dela é deficiente. Tem um problema lá de saúde, é cadeirante. Aí eu falei, tá, eu tinha lido isso no texto base, agora eu vi com os meus olhos, eu vi com os meus ouvidos. Então, é muito diferente, isso é uma realidade, quer dizer, isso não é uma utopia, isso é real. Tem famílias, e não são poucas, que deixam de comer para que os pequenos, para que as crianças tenham o alimento ou o mínimo necessário. E a sua reação diante disso? Na hora, eu fiquei assim, você não pode demonstrar, porque aí vem um outro aspecto do serviço, que você tem que ser uma pessoa que você vai ouvir, que você vai acolher, mas não vai demonstrar espanto, né? Para isso. Só que, claro, que o coração ficou dolorido. Né? E a gente dá assistência. Entende? Então, quando eu falo sobre isso, essa experiência tem me ajudado muito a pensar que aí seria além, sabe? Uma coisa é que você lê, estuda, reflete, fala, ouve. Outra coisa é quando você faz a experiência. O trabalho de base, então, é um assistencialismo, as proveniências, vamos dizer assim, o que o governo pode oferecer dessas oportunidades, principalmente para os jovens, né, e tudo mais. Mas para a gente não fazer uma manutenção do assistencialismo, irmã, como que a gente pode construir uma sociedade mais equitativa? Então, qual que é as iniciativas, né? Isso é o nosso jeito vicentino de atender as famílias, né? Então, você atende isso, tanto nós, Filhos da Caridade, como os próprios vicentinos leigos, isso seria um ideal, assim, né? Então, no primeiro momento, você vai dar uma assistência a essa família. Depois, né, com o passar da... Porque você não visita a família uma única vez, você visita muitas vezes, né? São muitos encontros com a mesma família, né? Essa pessoa tem condição de um trabalho? Porque vamos ver se a gente consegue um trabalho. Isso acontece, a pessoa não tem um benefício de uma aposentadoria. O que eu posso fazer, o que nós podemos fazer como comunidade para ajudar essa pessoa a buscar um benefício? Então, é isso que é o ideal acontecer. Os vicentinos leigos fazem muito assim. Tem aquela família, aquela pessoa lá que tem uma renda muito pequena. Como fazer para melhorar a renda desta família? Oferecer algum tipo de trabalho, um trabalho manual, muitas vezes, que ele possa vender, enfim. Se discute nas próprias reuniões sobre isso. Isso é um valor muito grande. Vai tirar todo mundo? Não. Mas aqueles que você vai fazendo o trabalho, você vai conseguindo. Isso a gente percebe. Outra realidade bastante gritante é a questão de falta da educação infantil para os pequenos, das creches. Isso é uma realidade muito grande, muito triste, porque muitas mães não podem trabalhar porque não conseguem uma vaga na escola para o filho. Então, qual que é o caminho que nós vamos fazendo com essa pessoa? Ajudando a ficar atenta para conseguir uma vaga em uma creche, em uma educação infantil, enfim, para que essa mãe possa trabalhar, que ela tem vontade de trabalhar, só que ela não pode porque ela tem um filho pequeno. Então, dessa forma que se vai fazendo a passagem do assistencialismo para a promoção, né? Promover essa pessoa para que ela se torne protagonista da sua história. É um acompanhamento a ser feito. A ser feito. Não é do dia para a noite. Não, leva tempo. Leva tempo. Mas é uma reintegração na sociedade. Talvez são formas de apresentar valores que estas famílias ainda não puderam conhecer, conceber. Educação a ser também oferecida a estes, a estas. Bom, mas irmã, diante das suas experiências, gostaria de compartilhar mais alguma para nós realmente nos tocarmos de que esta realidade é muito vigente, presente, gritante? Eu acredito, sim, que uma experiência muito forte é você estar sendo presença
nos diversos ambientes onde é possível, né? Porque nós precisamos... Tá, eu vou estar lá numa comunidade inserida, lá naquele meio bem, né, com bastante dificuldade. Onde que eu vou buscar recursos para dar uma assistência àquelas famílias? Então, assim, a minha experiência é você estar fazendo essa rede realmente com as pessoas, né? Nós temos a riqueza da paróquia Nossa Senhora das Mercês, por exemplo, né? Falo com muito carinho porque estive por ali, né? Uhum. Então, quanta partilha acontece na paróquia Nossa Senhora das Mercês? Quanta partilha, quantas pessoas que doam, que se doam, pelo incentivo dos freis, né? Nós, mesmo, Filhos da Caridade, temos um projeto das 13 casas, que é construir moradia para as famílias carentes, e nós temos uma parceria com a paróquia, com os freis capuchinhos. Então, é no diálogo que a caridade vai acontecendo, né? Então, a minha experiência é muito vicentina nesse sentido, sabe? De você estar em rede, trabalhando com... onde somos chamadas para que lá na ponta, lá o pobre, aquele que é mais vulnerável, seja cuidado, né? Seja ajudado, né? Eu penso que é cuidado nesse sentido, né? Então, assim, eu acredito que a minha experiência é nesse sentido mesmo, sabe? Estar com todos, estar presente. Isso que São Vicente fez na sua época. Dizem, né, que na mão de Vicente de Paulo passou mais dinheiro do que da rainha da França, com as doações que ele tinha para fazer o bem aos pobres. Então, é isso que a gente precisa, da ajuda de todos para estar colaborando, estar prestando nosso serviço, para ser filho da caridade lá onde nós somos chamadas. Então, essa é a minha experiência, né, neste momento, mas eu acredito assim que sem dizer não, todos nós somos importantes, todos nós, nesse caminho da caridade. Você estava presente neste dia e isto me levou a criar uma das histórias pela fé que eu tenho na TV, na rede social, que nós estávamos em adoração, uma adoração vocacional, e entrou um morador de rua com o seu cachorrinho. Você recorda? Sim, recordo. E nós, né, já entreolhamos-nos, poxa vida, não vai respeitar, não sei o que tal. Eu particularmente fiquei incomodado. Por quê? A nossa atenção estava no Jesus eucarístico, né? Mas ele ficou quietinho. E chegou uma hora que ele até ousou e se aproximou um pouco mais. E o cachorrinho do lado. Mas o que me chamou muito a atenção foi no momento das preces. Quando nós fazíamos as preces de forma espontânea, e ele também rezou. Ele rezou pelos pais desempregados. E ele rezou pelos seus irmãos que também estavam na rua. Essa foi mais uma das experiências das quais Deus tentou fazer com que a gente tomasse consciência de que, ele está nessa condição aí, mas ele também é meu filho. Ele também pode se aproximar de mim. Ele é muito mais do que aquilo que vocês estão vendo. Portanto, como São Vicente disse, virem a medalha. Irmã, uma mensagem final. Neste final dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, eu gostaria de concluir como eu comecei, falando da minha experiência vocacional. Porque eu estou aqui hoje com Filha da Caridade. Quando era adolescente lá, estava na minha família, tinha as Irmãs Filhas da Caridade na minha cidade. Hoje já não estão mais lá, né? Estão em outras missões. E lá tinha uma irmã Isabel Facundo, era uma cearense, né? Uma irmã já de idade, idosa. E ela levava a Eucaristia para pessoas enfermas, acamadas, pessoas muito simples que já não conseguiam mais ir para a igreja, enfim. O que a irmã Isabel fazia? Ela nos convidava para ir com ela levar a comunhão para os doentes. E eu fui muitas vezes, a acompanhei. E aqui vem a questão da minha vocação. Ela nunca
acredito que eu lembro, pelo menos, perguntou diretamente, né, se eu ia ser filha da caridade, se eu queria ser irmã, não. Ela convidava para ir junto. Mas a atitude, a forma como ela rezava com aquela pessoa ali enferma, né, que ela levava a Eucaristia, todo o amor, né, toda a dedicação desse trabalho, despertou em mim também o desejo de servir. Né? Então, essa é a minha mensagem final desse Cappuccino Cast, né? É que nós tenhamos esta audácia, esta coragem de não só falar para as pessoas, especialmente aos jovens, da nossa missão, mas levá-los a servir também. Convidá-los para ir junto. E assim a gente vai despertando no outro o desejo de servir. Então, assim, em muitos momentos da minha vida, na minha experiência como filha da caridade, pessoas que estão hoje engajadas, foi porque nessas partilhas, na conversa, convidando para ir junto, a pessoa se motiva também a servir. Então, toda essa nossa conversa fica assim como um resuminho, né? Fazer com o outro, estar junto, mesmo no serviço. Convidar para estar servindo, né? Acredito que é um caminho para fazer com que a caridade mova o coração de muitos e muitas. Como o nosso cappuccino estava muito bom, também foi muito boa a nossa conversa. Gratidão, irmã, por você ter vindo, partilhado um pouquinho da sua experiência, do seu carisma vicentino, de filha da caridade, que também é franciscano e que nos traz um tema muito, muito importante na nossa vivência cristã, que é sermos caridosos, trabalharmos a caridade, que é algo que está no nosso coração. Basta que queiramos trabalhar, edificar e assim fazer com que isso nos leve ao serviço. Obrigado, irmã. Agradeço pela oportunidade valiosa de estar partilhando essa experiência. Te parabenizo por essa coragem de estar trazendo assuntos tão pertinentes e, ao mesmo tempo, provocantes, questionadores, mas que evangelizam e que chegam ao coração de muitos. Continue, né? Que São Francisco, São Vicente, Santa Luísa intercedam a Deus pela sua missão, né? Pelo seu ser capuchinho, e que, nesse momento, nós somos todos pela caridade. Isso é importante. Muito obrigada. E assim nós finalizamos com chave de ouro o nosso Cappuccino Cast de hoje, com o episódio A Caridade Move o Coração, ou como eu disse a irmã, a caridade move as entranhas. Eu agradeço você por ter nos acompanhado até aqui, por ter ouvido com atenção, e convido você também a compartilhar este podcast, bem como a ouvir os outros podcasts aqui da nossa central, da Rádio Evangelizar. Temas também lindos, com podcasters também que nos levam à profundidade de vários e vários assuntos. Querido irmão, querida irmã, espero você no próximo episódio do Cappuccino Cast, que com certeza também trará um tema de finalidade, afins franciscano, com uma pessoa também que é autoridade no assunto. Mais do que falar sobre, a pessoa vai viver esse tema que vamos estar aqui falando. Eu, Frei David, te agradeço mais uma vez e deixo você na nossa saudação franciscana de paz e bem.